Shalom, graça e paz, que você tenha uma manhã abençoada e um dia espetacular. Nós estamos hoje iniciando a nossa série de 5 palavras, 5 devocionais para edificar a sua vida, alimentar a sua alma e fortalecer a sua fé. Nós vamos falar sobre atendendo o chamado, baseado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A palavra diz: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas, pares de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: e eu irei contigo. Vá e volte. Respondeu assim Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou o seu par de bois, a sua parelha de bois, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Para iniciar essa série, o primeiro ponto neste dia, nós queremos falar sobre uma característica que Eliseu estava exercendo, fazendo, para que o chamado viesse até ele. Preste atenção. Não que ele estava fazendo para receber o chamado, mas ele estava fazendo. E o primeiro ponto é, Eliseu estava trabalhando. Essa é a primeira característica. Eliseu estava ocupado. Eliseu estava fazendo alguma coisa. E isso fala lá no versículo 19. Ele estava arando com as 12 parelhas de boi, os 12 pares de boi, 24 bois nesse momento. E ele estava ali trabalhando. E uma coisa que nós precisamos atentar já neste momento é que nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que estavam trabalhando ao serem convocadas para a obra, ao serem chamadas para a obra, ao serem estimuladas a começar a trabalhar e a começar a exercer ministério, função, trabalho dentro da obra. Por exemplo, Moisés estava também ali apacentando as ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro, de Jetro, aonde? Lá no deserto também. Gideão estava malhando trigo lá no lagar. Davi estava apacentando ovelhas, as ovelhas do seu pai. Ele estava, como a Bíblia nos ensina e nos mostra, ele estava ali atrás das malhadas, ou seja, cuidando das ovelhas, cuidando dos rebanhos do seu pai. Outra coisa interessante, que os discípulos também, todos eles estavam trabalhando quando eles foram chamados, eles estavam ocupados, fazendo alguma coisa do trabalho cotidiano, do trabalho rotineiro. Por exemplo, Pedro, Tiago e André, eles eram pescadores. Mateus, o publicano, ele era coletor de impostos. Paulo fabricava tendas, Lucas, médico. Por vezes, vemos homens que estavam com a mão no arado, eles estavam trabalhando. E o que é que nós aprendemos com relação a isso? Nós aprendemos que para que eu me encaixe em um ponto em que eu possa receber a misericórdia de ser chamado por Deus para fazer algo, eu preciso estar em ocupação, eu preciso estar fazendo já alguma coisa. Porque normalmente o pequeno que a gente acha que estamos fazendo é o estágio, é a preparação para um pouco maior do que Deus quer nos colocar. É interessante que Provérbios capítulo 31, versículo 27, o Salomão ele nos ensina sobre o pão da preguiça, que nós não devemos comer o pão da preguiça. E hoje nós temos o hábito de perceber, e pessoas estão no hábito de viver uma preguiça funcional. Por exemplo, eu até trabalho, por exemplo, eu até estou fazendo alguma coisa, eu estou todos os dias muito ocupado, porém, tem gente que está apenas ocupado, mas essa ocupação já gerou uma preguiça funcional. Eu faço, mas eu não vou além, eu não me empenho em fazer um pouco mais, em dedicar um pouco mais. Talvez eu seja aquela pessoa que eu faço apenas o que me pedem para fazer. Se não me pedirem para fazer algo a mais, eu não faço. Esse é o pão da preguiça. O pão da preguiça não é só para quem não está fazendo nada em casa. Por vezes, estamos ocupados com algumas coisas que estão nos impedindo avançar
e quem sabe não estamos mordendo esse pão da preguiça. Ah, meus irmãos, Deus ele não quer chamar preguiçosos, Deus ele chama ocupados. De repente você está até sem trabalhar, mas você está se ocupando, e a pergunta é, se ocupando com o quê? Hoje você tem que se ocupado na casa de Deus? Hoje você tem se ocupado com o que Deus chamou você para fazer? Você tem ocupado o seu coração com alguma obra em Deus, com algum ministério em Deus, com alguma coisa em Deus? O que você pode fazer para manter o seu coração ocupado ao ponto de que você conecte a essa primeira característica quando nós falamos de atender o chamado, que é estar ocupado? Olha só, Deus não chama desocupados, pois quando Ele chama alguém para o ministério, será importante uma renúncia, que uma renúncia aconteça. Toda chamada ela vem acompanhada com uma renúncia. Então imagina, se eu não estou fazendo nada, o que eu vou renunciar para estar com Deus? O que eu vou deixar para estar com Deus? Não estamos falando de você deixar o seu trabalho amanhã para você ficar na igreja 24 horas, não, porque talvez você vai ter muito mais influência aí no seu trabalho. Porém, aqui na nossa passagem, no que nós estamos falando, o que é que eu vou renunciar um dia para falar assim, eu renunciei para atender ao chamado, eu renunciei a algo, de repente alguma oportunidade até melhor, mas tinha algo em Deus aqui para fazer já, que como seres espirituais nós temos algo a fazer para Deus, através dele, por meio dele, aqui nessa terra. E eu não sei qual o seu tipo ministerial, a sua chamada ministerial, mas uma coisa é certa, quando nós nos ocupamos nas coisas de Deus, quando nós ocupamos a nossa vida e a nossa mente nas coisas de Deus, nós estamos cumprindo aqui com a característica que Eliseu estava cumprindo. Ele estava trabalhando quando o profeta Elias passou por lá e lançou a sua capa sobre ele. Temos que, sim, abrir mão de alguma coisa muito importante para colocar o reino de Deus, por vezes, em primeiro lugar. Então, eu não sei qual é o seu muito importante hoje, mas se você tem alguma coisa a deixar, se você tem alguma coisa a reordenar, naquela conversa que Deus teve com Abraão, no final de tudo, quando o cordeiro apareceu, Isaac não seria necessário matar Isaac naquele momento, Deus vira para Abraão e fala para ele, agora eu sei que tu me amas, ou seja, agora eu sei que entre eu e você não tem mais nada, não tem nada nesse meio. Meus irmãos, o que é que nós precisamos renunciar, deixar para trás e trazer Deus para perto, Deus para frente? Estar ocupado é colocar a nossa mão na massa, ordenar as prioridades e estar pronto para receber a chamada de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer não é chatear, não é brigar e etc. Não está aquela coisa da peleja com a sua família, de sair brigado, não. Mas olha só, a nossa chamada, o nosso posicionamento para sermos discípulos, por vezes vai entristecer pessoas, vai falar com pessoas, vai aborrecer pessoas e quem sabe você mesmo. O que mais me chama a atenção aqui não são os outros, é quando a palavra fala da sua própria vida. Tem vezes que você vai olhar para você, a sua carne não quer fazer aquilo, mas você entendeu o poder do chamado e você se ocupa para cumprir aquele chamado. E por isso é muito importante frisar que quando eu estou aborrecendo a minha carne, certamente eu estou fortalecendo o meu espírito, já que a palavra nos fala que a nossa carne vive em guerra com o nosso espírito, o espírito luta contra a carne todos os dias. Aqui, Jesus estava nos ensinando em Lucas que a sua chamada vai incomodar pessoas, que a sua chamada vai incomodar pessoas de perto, pessoas próximas, até mais afastadas, amigos, mas não importa. Quem lhe cerca, deles alguns serão incomodados, mas principalmente você mesmo. Porque por muitas vezes você vai tentar olhar para trás, mas você olha para quem lhe chamou, você decide permanecer firme. Olha só, entendemos como este princípio que me ocupar é importante. E vem a minha pergunta para encerrarmos essa primeira parte. Você tem se ocupado na casa de Deus? Você tem se ocupado com as coisas de Deus? Olha a diferença na casa e com as coisas de Deus. Você tem se ocupado ministerialmente em cumprir uma chamada, em cumprir alguma coisa que Deus lhe fez? Sempre lembre, tem muita gente que está mirando o palco, mas ele pensa
que por vezes o palco é lugar de promoção, sendo que o púlpito é lugar de morte, é lugar de deixar. Eu preciso deixar alguma coisa, renunciar a alguma coisa para o reino de Deus. E quando eu me ocupo com as coisas de Deus, eu estou cumprindo aqui, segundo o ensinamento da vida, o exemplo da vida de Elias, o primeiro ponto para ser chamado, para ser encontrado pela unção de Deus, estar ocupado, estar envolvido. Faça isso, experimente isso nos próximos dias da sua vida e seja bem-vindo a este novo tempo de chamado de Deus para a sua vida. Graça e paz.